Pinhos. Entón, vamos cos últimos oitavos de final. E hoxe temos o repescado O Diego. e o último concursante, Joselito. Bem-vindos. Olá! Olá! Que Olá. tal? Como estades? Gente, que maravilha estar com vocês mais uma vez. Estou muito feliz. O Muito Diego também, xa estamos é aqui. casi parte do programa, porque xa o ouvimos tantas veces. Hoxe quitaches o disfraz. Então, o que aconteceu? Eu comprei um cachecol de pardo, mas não chegou. Ai, Eu tinha comprado um cachecol e um gorrinho, mas não chegou. ai, pois xa nos Então, ensinarás no quando máximo, chegue. dá para usar outro orelha. Você tem duas, tá É vendo? preciso explicar a quem não esteve cá a semana passada Sim, nada, o que hai que que o explicar... Diego cumpriu a promessa. Sim. Ya Marcia parte-se da risa con esa promesa. Sigo sin Dá para fazer entender. com dois, entende? Pero, Eu estou chateado que não chegou a tempo. tens que dar unha diadema ao Joselito para ir iguais. Gente, fantasia acho que não é muito comigo, não. Joselito, não é fantasia, é a sua verdadeira pele. Mas a minha verdadeira pele é essa carequinha brilhante aqui. Olha a luz que tá aqui, ó. Ó, tem uma luz vindo aqui em cima da minha careca. Né? Eu sou brilhante. É iluminado. Eu acho que sim. Careca. Pero espera. Eu digo careca. Non se dice careca en galego. Eu digo careca, en plan, teño unha careca aquí, ou tes unha careca. Igual é por a miña zona, pero que forte. Eu pensei que careca sí que se decía. O sea, acabo de entendelo perfectamente. Aqui costumamos dizer o seguinte, que careca é quando tá assim, com a cabeça peladinha. E calvo é quando tem apenas a entrada aqui, mas ainda tem um pouco de cabelo em cima, né? Aí fica as entradas e pode-se dizer calvo. E careca é quando assim, como eu, né? Eu comecei a ficar careca muito cedo. Eu creo que digo ao revés. Eu creo que calvo é calvo, en plan, calvo de todo, é unha careca, é así como un cachiño, que che falta aí pelo ou algo así. Non sei, non estou segura. Pero bueno. Pesquisa. Acaba de marchársenos o facer un calvo en galego e ensinar o cu. Vale, señor Certuvega. Sí, pero facer un calvo, non ser un calvo. Ser un calvo é outra cousa. Ser un calvo é ser calvo. Sei careca. En fin, Xoselito, íbamos comezar contigo porque eres o que dentro do que cabe menos coñecemos, porque ainda non te presentamos como é debido neste programa. Estiveches connosco na repesca. Isso. Entón, hoxe, digamos, que ves aquí xa como concursante e queremos sabelo todo de ti. Entón, imos ver aí a tua presentación. E então, vamos lá. Isso. Joselito, queres falar tu? Para não ser eu a ler? Posso falar, tá aqui na tela, vou lendo e vocês vão acompanhando, né? Sim. Então, esse é o meu texto. Ao pesquisar a origem da língua portuguesa, cheguei ao idioma galego. Notei a incrível semelhança com a língua que eu falo, o português do Brasil. Logo de cara me identifiquei. Então, a partir daí, passei a pesquisar mais profundamente a cultura, a história e a música tradicional da Galiza. Ou Galícia, né? Costumo dizer Galiza também. Conheço e aprecio muito as Tanchugueiras, a Banda da Loba, Xavier Dias, SES, Nau, entre outros grupos. Acompanho a programação da TUVH e busco aprender essa língua, que não pode deixar de ser falada. Quero conhecer a Galiza e aprender o seu idioma, porque dentro de mim o coração bate forte com saudades de uma terra que ainda não vi. Ver Compostela e apreciar esse tempo, o lugar que me fará sentir em casa. É isso. Muito bem. Muito bem. Joselito, agora precisamos que nos expliques a zona de onde tu és. Sim, Aracaju é uma que eu cidade... de Aracaju só conheço mesmo o caju, que é o fruto seco. Agora o resto... Eu trouxe eu aqui, olha. Aqui, eu olha o caju. A ver. Olha o caju.
É essa fruta aqui, olha. Na minha vida vim isso. O caju é a fruta símbolo da cidade onde eu vivo. Aracaju é um nome indígena que provém desta frutinha. É uma fruta de sabor cítrico. Isso aqui em cima é uma castanha. Ela é retirada, torrada e descascada. Aí vira algo assim, olha, uma castanha. Vira o caju. O caju é a fruta e aqui é a castanha de caju. Ai, que engraçado. É muito rica, é energética, né? Eu como todos os dias. Aracaju é a capital do estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, tá? É um estado muito pequeno. Em tamanho, é só um pouco menor do que a Galícia, tá? Então, em termos de área, é quase idêntico, tá? E aqui há muitas praias, porque estamos no litoral. E outra coisa muito semelhante com a Galiza, além do tamanho, é que aqui se consome muito frutos do mar, né? Camarão, esse bichinho aqui, ó, também é muito consumido aqui. Isso é o quê? Sabe o que é? Isso é sapateira? Não. E é um bichinho que tem olhinho saltado. Isso aqui é caranguejo. Um cangrejo, sim. Nem pensei que Caranguejo. era algo mais específico. Sim, sim. É um crustáceo e é muito consumido aqui, é um dos pratos mais conhecidos na cidade. Aracaju é uma cidade turística, tá? No verão a cidade sempre fica muito cheia de turistas, porque tem atrativos naturais, tem atrativos históricos. É uma cidade relativamente nova, ela foi fundada no meio do século XIX, mas ela tem vários atrativos como faróis ou faro, né? Tem uma ponte muito bonita que liga com uma ilha. Então, assim, é um lugar muito atrativo mesmo, uma cidade de mais ou menos 700 mil habitantes, né? Mas ainda assim é tranquila. E é muito bom de viver aqui, sabe? Outra coisa, Aracaju, capital de Sergipe, está dentro do contexto da cultura do Nordeste do Brasil. O Nordeste do Brasil compreende aí 8 estados, mais ou menos não, exatamente 8 estados. Então, a música, a culinária é muito semelhante em toda a região, né? Então, o que comemos aqui também come nos estados vizinhos. Culinária é um tema que sempre nos agrada a todos. Sim. O que é que se come aí, para além do caju? Olha, né, o caju, que é a fruta símbolo, de onde se faz sucos, né, ou sumo, né, faz-se doces também, come-se a castanha torrada, é um fruto muito gostoso. Come-se o caranguejo, né, ele é fervido em água com temperos e come assim as perninhas dele, que tem uma carninha branca. Agora, o prato mais consumido aqui, eu vou mostrar para vocês, coisa que nenhum fofinho fez nos programas anteriores. Eu vou mostrar para vocês. Uma surpresa, que eu prometi surpresa. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. A ver, podemos poñer en grande Xoselito para verlo, ben? Isso. Aqui está o recheio. Aí tá? está. Aqui é o recheio. E aqui está o... Gente, não vão rir do nome desse prato, hein? Eu vou dizer. Cuscuz. Nós também temos cá, vá, pronto. Isso, tá tudo certo. Então tá aqui, o cuscuz aqui é frango, né, ou polo, né, e pode ser comido com outros recheios, como ovos mexidos, pode se comer com plátano, a banana, pode se comer com carne com assim, banana? desfiada. Pode. Ai, com banana é novidade. Eu costumo comer com banana, bem. Eu gosto, né? E o cuscuz, ele é feito a partir de flocos de milho cozidos no vapor. E aqui em Aracaju, é muito consumido como primeira refeição do dia ou como última refeição do dia também, à noitinha, né? Antes de dormir, come-se o cuscuz. Aqui é o prato nacional, todo nordestino, todo o Nordeste come, especialmente aqui em Aracaju, esse é um dos pratos favoritos. Né? Pero a ver se entendín, que é o que se come ou pola mañá ou pola noite? Pode comer nos dois períodos. Normalmente de manhã ou à noite. Durante o dia é mais difícil o povo comer, mas se quiser come. Mas como primeira refeição é quase obrigatório. É como o pequeno almoço, né? Como o café da manhã. E à noite como uma refeição leve antes de dormir. Né? O famoso cuscuz.
Que engraçado, que eles em Marrakech, em Marrocos, também comem muito isso, mas é as refeições principais. Com vegetais, com frango, com borrego. Agora, nunca tinha ouvido falar em ser a primeira do dia. Então, assim, o acompanhamento varia a gosto das pessoas, né? Pode-se comer aí com ovos mexidos, como eu disse, né? Eu gosto de comer com banana e com ovos fritos, né? É um alimento, assim, que contém bastante proteína, porque ele vem do milho, né? E aqui em casa comemos quase todos os dias. Ai, que engraçado. Moi ben. Pois nada, se dá fame damos-te permiso para dar-lhe aí Para comer uma dentadinha. Em todos os hotéis aqui de Aracaju, os hotéis turísticos, né, na orla que fica na praia, né, nós temos uma orla de mais de 20 quilômetros de praias, com vários hotéis internacionais, e todos os hotéis servem cuscuz. É uma coisa assim obrigatória. É típico mesmo, que engraçado. Isso, é típico em todo o Nordeste do Brasil, e aqui em Aracaju parece que é o prato mais querido. É também chamado de teimosinho. Teimosinho. Parece-me bem, teimosinho parece-me bem. É isso. Dime, perdão. Sim, lá no sul do Brasil também tem um outro tipo de cuscuz chamado cuscuz caipira, né? Mas ele é feito a partir da farinha de milho. O cuscuz aqui do Nordeste é feito a partir do floco, né? Dos flocos de milho, né? Feito no vapor. E o cuscuz lá do sul, o cuscuz caipira, ele é feito a partir da farinha. Ele parece mais um bolo e são outros tipos de recheios, né? Então são dois tipos, o do Nordeste e o do sul do Brasil. É diferente. Iba a fazer referencia agora onde mora Diego, que se mal non recordo era Río de Xaneiro. Non, Diego. Tomades ali cuscuz ou non? Aqui no Rio, eu nunca comi cuscuz, exceto na casa de amigos meus que são ou filhos de nordestinos, ou tem parentes nordestinos, ou que são do Nordeste. Mas fora isso, nunca. Assim, por hábito, não. Que engraçado. Nem mesmo no meu estado, que é onde eu nasci, que é Minas Gerais. Não tinha... Eu acho que no interior de Minas come o próprio milho, né, Diego? Não, isso a gente come. O milho, caldo de milho de tudo quanto é jeito a gente come lá em Minas. Mas o cuscuz, talvez mais para o norte de Minas, que é mais perto da Bahia, e aí, portanto, mais próximo do Nordeste, talvez sim, mas eu não tenho conhecimento. Posso fazer um pequeno comentário? Ele citou o estado da Bahia, né? A Bahia pertence já à região Nordeste. E o estado de Minas, que ele citou, onde ele nasceu, né, já é região Sudeste. Então, há algumas diferenças culturais. Mas mais próximo do Nordeste, aí entra nessa questão da cultura culinária. Porque Minas é um estado que ele vai tanto para o sul quanto para o norte. É um estado bem grande. Então, ele pega um pouco de cada um dos estados, tanto para cá, quanto mais perto do Rio. Até o jeito de falar vai mudando, vai se aproximando de como falam os cariocas. Se for para perto do Centro-Oeste, Goiás, lugares, muda para o jeito que eles falam, comem-se em outras coisas, enfim. Que engraçado. E o Joselito fala un portugués moi fácil de entender. Sí, a verdade é que sí. Comparado con outros fofiños que pasaron por aquí, que pasei moi mal. Sí. Joselito fala eu procuro falar um pouco mais pausado, um pouco mais devagar, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, então assim, eu gosto de falar mais devagar para que os colegas de outros países possam ouvir melhor, né? A minha maneira de falar é um pouquinho mais pausada, né? O meu sotaque eu acho que é mais próximo do sotaque de São Paulo, mas como estou morando no Nordeste, eu já começo a pegar um pouquinho do sotaque do Nordeste, né? Eu posso até imitar algumas falas do Brasil que são engraçadas. No decorrer do programa eu posso falar. Vale. Força. Tá. Dá-lhe se queres. Bom, se vocês permitirem, não quero monopolizar a fala. Nós já passamos a Diego. Bom, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e como é que chama outra cidade? Lá do Rio Grande do Sul, eles falam assim, pá, guri, mas nem te conto,
Quando eu voltei de lá, quase voltei falando que nem eles. Eles falam assim, meio puxado desse jeito. Agora, no interior... Eu e a Esther só percebemos metade. É uma aproximação do Vêneto, porque muitos imigrantes italianos foram para lá. Então, eles se aproximam da língua, que não é um dialeto na Itália, né? Mas se aproxima muito, que marca bastante certas sílabas. Então, lá no sul, eles tendem a fazer essas divisões mais consideradas. O Diego tem razão. No sul teve muita imigração italiana, então pegou um pouco desse jeito, né? Aqui no Nordeste, a letra D e T, elas são assim bem definidas. Então, em vez de falar tio, é tio. Vontade, não é como no sul, vontade. Então, aqui no Nordeste, tem um lugar que fala meio assim. O pessoal lá da Bahia, de Salvador, meu rei, eles falam assim, parece que estão querendo dormir. Esse é o Nordeste. Esse gusta-me. É devagarinho. Agora, no interior de Minas, me corrija, Diego, se eu estiver errado, né? Que é o interior de São Paulo. Aí já é incompreensível. Oi, pessoal. Vocês estão moda, bom de quê? Vamos lá em casa tomar um cafezinho bem quentinho. Não, é mais curto. Tem menos força, Diego. Força, Diego. Agora, olha. Pessoal, vamos lá em casa tomar um cafezinho, um negocinho quentinho. Tá frio, né? Isso. E fala assim... Pero como mais nasal ou como? Porque usa-se muito nariz em Minas. Sim. Então a gente anasala bastante. E aí isso faz com que nós cortemos muitas letras. Então a gente vai juntando uma palavra, quase um francês mal falado. Oui. Um francês meio ruim. Mas a gente vai juntando e acabamos falando. Se eu falar em mineiro mesmo, a Esther, que me entende pouco, vai me entender menos. Força, vamos tentar. Vai, anda lá, Diego. Vai, Diego, vai. Não, é porque em mineiro, a gente, além de falar muito rápido, a gente vai comendo as letrinhas. Daí vai juntando uma coisa na outra, fica meio cansado. Entende? Fazer uma pergunta. Popô café? Como? Café? É uma piadinha que tem em Minas, que é algo do gênero assim, o que uma galinha diz para outra. Tá? Uma galinha que é popó, aí a outra galinha vai responder popô. Que em Minas Gerais nós falaremos, pode pôr pó, pode pôr, mas em Minas Gerais é só pó. Nesse nível. É igual o ônibus em Minas Gerais se torna ons. Então a gente até se aproxima um pouco, às vezes, de Portugal, né? Que ao invés de falar telefone, vocês falam telefone, mais ou menos. Telefone. Então a gente tem essas aproximações mais consideráveis em Minas. E a capital de Minas, que é Belo Horizonte, o mineiro fala Belzonte. Belzonte é o famoso BH. Não tem Belo Horizonte, não conheço. Eu conheço Belzonte e BH. Já. Comem tudo, comem todas as letras. Comemos, a gente tem muita fome. O mineiro come muito. É a falta de cuscuz. Inventamos temos lá o pão de queijo, temos a cachaça, mas o cuscuz... Pega um tantinho aí. Isso é bom para mais de metro. Unha pregunta que co tema da galiña, do popó e todo isto, que acabo de acordarme. Bueno, como estuve en Francia ahora estes días, eso, a miña amiga, pues está, o seu mozo é francés, e díxenos o seu mozo que nós, galegos ou españoles, ou, bueno, nós, que falamos con moitas onomatopeas. Sí. É dicir, para explicar algo, decimos fixo manchouse todo, así. No, vos tamén en Portugal, en Brasil, tamén utilizades así eses sons? Ou é só dos galegos ou dos espanhóis? Não, a gente faz. Mas aqui no Brasil, a gente diferencia muito de região para região, eu acho. Muitas variantes, né? Muitas variantes nas falas, né? Diz assim, pô, né? Expressões assim peculiares. Cada região tem expressões bem peculiares, né? Que torna muito rica uma coisa com a outra.
Espera, inciso, porque acabo de flipar co que acaba de decir Anio. Coñecedes este youtuber? Eu conheço ele. É clavado. Que forte! Esa la Xamário. Coñecelo, Diego? O Olashon Mário é da Costa da Morte, se eu não me engano, né? Ele tem uma fala bastante peculiar. Eu, quando ouço a Alba Mancebo, de Vimianzo, eu gosto das características dela falar. É parecido um pouco com o Mário. Uma fala bem peculiar, né? Um galego bem peculiar daquela região. Com reada, é algo desses seus, sim. E do meu galego não gostas? Eu gosto. Como eu ouço várias pronúncias do galego, eu percebo assim as diferenças dentro da Galícia, né? Como cada região tem as suas falas peculiares, né? Uns mais puxado para o castelhano, outros mais puxado ali para a região de Portugal do Norte, né? Eu particularmente gosto muito da pronúncia da Costa da Morte. Eu acho muito peculiar. Eu não sei se existe uma nomenclatura para isso. Aqui nós diríamos que seria uma fala caipira. O caipira seria aquele próprio da terra, né? Uma coisa mais engebre, não sei como é que se fala. Quanto mais distante da capital, a gente define como... acho que sim. Né? Non, aquí é que temos diferentes variedades e no seu caso, pois eso, ten de trazos no caso de Alba, pois Geada e seu son propios da Costa da Morte. É porque aqui no Brasil, acho que como os estados são tão grandes, as diferenças dentro do próprio estado às vezes são consideráveis. Do norte de Minas para o sul de Minas, as coisas mudam de uma forma assim. Em Belo Horizonte se fala de um jeito que já no sul de Minas não se fala. E aí no sul de Minas, enquanto em Belo Horizonte a gente ainda fala o zóio, algo assim, já no sul de Minas vira o zóio. O zóio. Entendeu? Seus olhos os ouvidos. Pois seus olhos são bonitos, seus olhos. Entendeu? Enquanto no mesmo estado você vai ter, seus olhos são lindos. Então, essas diferenças são consideráveis. É verdade. É que cada vez que... Agora vamos com o que diz o señor Fortuna, pero cada vez que falamos con alguén de vos, eu sempre penso mesmo, se en Galicia penso que temos riqueza en cuanto a lingua, e sendo Galicia pequena en comparación ao que é Brasil, xa temos esa riqueza, eu é que con vos estou alucinando, porque non sei se me chegarían todos os anos da miña vida para coñecer todas as formas de falar o portugués no Brasil. De verdade, olha que não sei. Nem os brasileiros conhecem, Esther. Nem os brasileiros, porque aqui o estado onde eu moro, Sergipe, que é um estado pequeno, é o mais pequeno estado do Brasil, temos diferenças da região do interior com o litoral, aqui Aracaju, por exemplo, que é uma cidade mais cosmopolita, né? Aqui moram muitas pessoas de outros estados, então a maneira de falar vai se misturando, mas o povo do interior de Sergipe tem uma fala também peculiar, expressões peculiares. Quando eles conhecem alguém, tem a frase típica, você é filho de quem? É uma pergunta. Sempre quando conhece alguém, eles perguntam, você é filho de quem? Quer como dizer, aqui, ti de quem vai sendo? Você é filho de quem? Sim, né? Procurando uma identidade. Sim. Isso. José Lito, tens 2 objetos para nos mostrar. Tenho. Um deles, eu disse que ia trazer surpresas, lembra, Márcia? Uma delas está atrás de mim. Tá? Eu vou me deslocar e vocês verão. Eu acho que até o senhor TVH pode mostrar em tela, mas eu vou mostrar para vocês o que eu criei. Exatamente. Oh! Não! Deixa eu posicionar a câmera aqui. Aqui está a Brasilega. É uma bandeira que eu criei, uma mistura da bandeira brasileira com a bandeira da Galícia, com essa é uma das surpresas. Oi, lá de cá. Vale, pois agora tenho eu que dizer algo.
Aquí teño un espazo grande, un blanco moi grande para encher, así que... Pois ao lado! Necesito esa bandeira. Por favor, eu até dou uma envia-nos essa bandeira. Eu até dou uma sugestão, Esther, que nos próximos episódios do concurso, se puderem, coloque então esta bandeira aí no fundo, durante o período do concurso, né? A bandeira brasileira. Espetaculado! É isso, ao lado da tua! Sim, por favor! Oh, tão giro! Sim, senhor Tertuga, imprime-me. Isso! Então é um regalo aí que eu mandei para vocês. A cor verde, na escola, estudamos que representa as florestas do Brasil e o amarelo as riquezas, mas isso é broma, isso é mentira. As cores verde e amarela da bandeira brasileira representam as casas imperiais do Brasil na época da colônia. O verde, me parece que é da Casa de Bragança, e o amarelo da Casa Austríaca, que era a imperatriz da época, Dom Pedro, a Imperatriz Leopoldina. Então, essas cores continuaram representando a bandeira, né? Eu sei que no galego, o brasão aí, com aquelas cruzinhas, também tem seu significado. Se vocês me perguntarem, eu sei o significado dessas cruzinhas da bandeira do brasão. Mas tem um segundo regalo aí. A ver, que non nos vai chegar o directo para tanta cousa que nos ten que contar Joselito. Força. Tá. Como vocês sabem, eu já falei no outro episódio que eu participo de algumas entrevistas das quais eu sou convidado para falar do galego, da origem da língua portuguesa, porque eu sou um pesquisador, né, do idioma galego e da origem da língua portuguesa. Então, eu participo de um movimento cultural aqui em Aracaju, e as pessoas, quando sabem que eu tenho esse conhecimento, me convidam. Então, eu participei recentemente de uma entrevista em uma rádio, tá, onde eu apresentei um pouco do que eu conheço sobre a origem da língua portuguesa, do galego. Eu mandei aí para o senhor Teo Vegar, eu acho que ele pode até colocar aí para vocês. Imos ver. Galego português. O nosso português tem origem no galego português. Então, fiquei com aquilo na cabeça, galego. Será que essa palavra, será que esse idioma galego ainda existe? E fui pesquisar. Como hoje a internet tem tudo, né? Então, a gente coloca lá no senhor Google, e encontrei lá, galego português, né? E, de fato, ainda existe essa língua, o galego. O galego, ele é uma língua falada na Espanha, em uma província chamada Galícia. E, para minha surpresa, o antigo reino de Portugal era um pedaço da Galícia. Isso lá na época da Idade Média, né? Então, ali eu descobri que o galego ainda é falado e que o nosso bom e velho português tem origem nesta língua, no antigo galego. Olha aí. Olha, muito bem. Muito bem. Eres a enciclopédia de Galícia, Joselito. Eu gosto muito. E também tem a ver com a minha história, porque eu sou descendente de portugueses do norte, viu, Márcia? Da região de Bragança, Terras de Miranda. Daí o meu nome, Joselito Miranda. Os meus antepassados saíram da região de Terras de Miranda, né? E a minha esposa, ela não está aqui hoje, ela está viajando, volta amanhã, ela é descendente de galegos. Então, ai, que engraçado! Que bonito! Isso. Ali atrás, vocês estão vendo algumas fotinhas aqui atrás? Olha. Sim. Tem umas 3 fotinhas. Oi, aqui. Isso aqui é a minha neta, ela é morena. Aqui está eu e minha esposa. E aqui é a nossa filha que mora no sul e a filha dela, que é bem clarinha, é galeguinha. A gente chama ela de galeguinha. Então, a minha esposa que está aqui, ela é descendente de galegos. Ela veio da família Veloso, que é uma família originária da Galícia. E eu, originário do português do norte. Então, estamos ali pertinho da Galícia. Estão juntos? Sí, que señor. Engraçado. Juntastes Galicia, Portugal e Brasil. Ole! Exato. Fecha. Dignos o señor de Ortega, quería que tamén ten algo que mostrar. Opa. A ver.
Bora, Diego. Então, assim, apesar da minha apresentação ter saído meio com o português errado, eu não vi, mas chegou, eu publiquei o livro, e tem um poema que eu dediquei a Tayane aqui no livro. Como assim publicaste um livro? Como? Um livro, eu escrevo Publicaste um livro? Sim, eu escrevo poemas. E aí eu publiquei um livro. Não, só disso eu sei. E aqui no livro tem um poema que eu dediquei a Tayane, mas é um poema sobre a imigração dos homens galegos e que a Tayane ensinou pra gente, que chamavam-se viúvas, né, de marido vivo, esqueci o nome, que é justamente o fato que para ganhar o dinheiro e ter a vivência, os homens saíam de Galícia e deixavam as mulheres em Galícia, justamente. Então, e aí eu fiz esse poema, mas ele está aqui, apesar de não considerá-lo pronto, mas publiquei um livro e enfim, queria mostrar. Oh, parabéns, que fixe! Tem que ler para nós. Leia para nós. Força, Diego. Ai, meu Deus. Ah, por favor. Vamos desenhar um livro, não vai ler nada. O mais difícil foi vestir-te o leopardo, quer dizer, agora ler um poema é fácil. É canja. Força, Diego. Força, leopardo. Preciso achar, não tá aqui. Ainda moças de Galícia viúvam com marido vivo, e no plano passo plantam filhos, a esperança. No caminho santo, os pés, a alma sentiu, ouviu, um choro, murmurinho, ó amor, amor sozinho. Vão sonhos quimeras pelos mares, içadas as asas, homens de Galícia a nada se ingrarão. Caminhos de Tiago, canta céu e a terra dorme, no ronco fala e o sonho, ai fortuna onde vai posta. E de Galícia os filhos, as sementes caídas, lágrimas, e as raízes à estrada. Vistam homens namorados, doutra, nunca dada, belas mocinhas das mãos de calo, colher, plantar, criar. Dorme, dorme, filhinha, ainda moça, sozinhas, luz feita, dadá, velha senhora, a quem cantam trovas, lhe dizem terra e recusam dizer. Caminhos de Tiago caem no mundo, Galícia, alma triste, velam, e a coro justo. Ai, meu corpo e coração, donde mora a esperança, é silêncio, punição, donde mora a esperança. Atracam bárbaros, veio igreja, galegos a aplaudir. Homens iam às Américas, mulheres ficando aqui. Ai, meus olhos, coração, não vê esperança. Filhos do barro, ouvi, cantai a canção. Galícia, terra minha, oculta noutra terra. É o teu pranto que escuto no canto de teus poetas. Não é só isso. Muito bom. Obrigada. Temos poeta. Parabéns, Diego, muito bom. Moi inútil con estes dous hoxe aquí, porque, bueno, Diego é poeta e acaba de publicar un libro. E Xoselito é unha enciclopedia andante. Entón eu estou en plan, por nada, chico. Posso falar uma coisinha? Diego publicou um livro e eu já disse também no outro episódio que eu sou editor de livros. Não, mas... Olha, nunca sabe. O próximo Diego... Olha, esse aqui foi um livro que eu publiquei. Olha só o título. O Caminho de Santiago de Compostela. A autora é brasileira e ela me procurou para publicar o livro dela. E esse outro livro que eu publiquei também, Memorial da Família Bezerra, a família Bezerra tem origem na Galícia. O nome Bezerra é um sobrenome ou apelido galego. E aqui neste livro conta toda a trajetória dos que vieram da Galícia para o Brasil, neste livro. Então, a gente tem familiaridade. O Diego tem familiaridade na literatura e eu na produção de livros matemática. Fazemos amigos. Olha, não. Negócio. Pronto, olha, é melhor acabarmos aqui o programa, que é melhor. Não dá. Tens que editar um livro a nós, Joselito. Olha, vamos conversar, conversar. Pois, nada, fala aí com o meu manager. Nada, aqui podem salir moitos negocios, chavales.
E a segunda edição do seu livro, Diego, a gente conversa, viu? Eu tenho você no meu Instagram, a gente vai conversar, viu? Esse aqui é para dar de presente para as pessoas. Então, caso alguém queira, Márcia, Esther, então envio também por correio. Não publiquei para vender, não. Publiquei para dar de presente. Que legal. Estávamos. Muito bom. Muito bem. Pois nada, temos que ir com as provas. Temos que seguir, sim. Já temos temos unha tempo. decisión que tomar. Ya sabedes, hoxe que xa que tiñas papeleta. Diego contra José Leito. E imos comezar co test de galeguidade. Que, ben, hai que dicir que Diego xa fixo probas semellantes a estas, pero como levamos facendo estas probas en todos nas últimas semanas, pois tampouco é nada, quero dicir, a proba tamén vai cambiando, así que pois nada. Ben, neste test de galeguidade, como sabedes, poñemos tedes que recoñecer, descubrir que se amosa nas imaxes. Unha imaxe é un obxecto e outra imaxe é unha persoa. Entón, imos amosar en primeiro lugar o obxecto, tedes que decir o que é ou para que serve. Vale, levantades a mão se sabedes o que é. Imos alá. José Lito, non é que sabes nada. É que, mira, vas ser o meu sustituto. Cando colla férias, quedas tú aquí, non digo eu. Eu achei que fosse aquela coisa, o recipiente fazer fondue. Aqui no Brasil chamamos de fondue, onde derrete chocolate, a gente mela uma fruta, uma uva, por exemplo. Mas acho que não é. O alimento mesmo. Non para fundir. Non é. Podo confirmarche que unha parte sí que é correcta, que é para algo que se pode tomar, sim, pero non é isso. É uma sopeira. Não. É feito um caldo ali que é servido em canecos. Não. É o mais próximo que eu chego. Diego, tentativas. Não, isto é muito nível pro, esta prova, é muito difícil. Bem disseram. Eu vou chutar que é para um prato tradicional da Galícia, então não deve ser de comer. Eu vou chutar nessa. Agora eu tenho que revisar as coisas que eu conheço. Vou-vos dar uma pista. Não é um prato como tal, é uma bebida. É aquela bebida. É aquela bebida que vocês fazem queimada, não é? Queimada! Como conhecias? Eu lembrei do slide da Tayane. Pois sí, efectivamente, é o recipiente que se usa para facer queimada com as súas respectivas... Isso é com aguardente, não é, Esther? Sí, é unha bebida alcohólica, literalmente prendeselle lume, arde, faise con conxuro, entón, pois, ten moita tradición aquí en Galicia, mentre se prepara, recítase o conxuro, e é, pois, para afastar todo o malo, e a xente que toma a queimada, pois, queda como protexida de todo o malo. Uau! O mais próximo que temos no Brasil seria, provavelmente, uma bebida que é preparada na época das festas juninas, chamada quentão, que é uma bebida quente, muito quente, com vários ingredientes que refrescam muito a boca. É o quentão. É o mais próximo que eu posso dizer parecido no Brasil. Pero é alcoólica também? Não sei. Ela pode ser alcoólica. Mas normalmente tem temperos que ardem na boca, como gengibre, que é uma raiz, né? Talvez sim. Cachaça com rapadura, pode ser algo do gênero. Com rapadura? Eu acho que cachaça com rapadura. Rapadura é um doce. Feito à base de cana-de-açúcar. Isso. Então, talvez cachaça feita... A caipirinha é feita com cachaça, isso, gelo, limão. Que é cachaça? E um pouco de açúcar.
Pode-se colocar açúcar, para quem gosta, né? É parecida com a nossa aguardente, não é? Sim. É Não, muito então, forte, mas acho que a aguardente de vocês é o que nós chamamos aqui de cachaça. não é? Mas aqui no Vulgarmente... Brasil, trouxe uma diferença entre aguardente e cachaça. Eu acho que a gente vê aguardente são as cachaças mais clarinhas. Okay. Mas eu posso estar errado. Eu não vou afirmar isso com toda certeza, não. Para mim, tudo é cachaça. O nome popular da cachaça é pinga. Pinga. Isso, dependendo da região. Uma boa pinga. Isso. E quem bebe muita pinga é pinguço. O nome popular é pinga porque o copinho. Você pinga no copinho. Cachaza en galego é a cabeza do porco despois de despezado. Meu Deus. Cachaça. O próprio porco também é chamado de cachaço. Eu aprendi com o meu pai, que era do interior da Bahia. Aliás, a história do meu pai é interessante, porque a fala dele traz alguns elementos galegos na fala do meu pai, que ele era do interior daqui do Nordeste, né? Então, a palavra depois, male, ele tinha uma pronúncia assim que lembra muitas coisas do galego. Isso também me atraiu muito. E meu pai dizia que o porco também era chamado de cachaço. Talvez tenha a ver com a Galícia aí. Pois pode ver. É que eu esa palabra nunca usei. Está nos dicindo do señor Certuvega que cachaza tamén é un sinónimo de pachorra. Sabes o que é a pachorra? Non é nada malo, Paciência, não é? Que xa vos estou vendo. É paciência. Falta de paciência. Moita tranquilidade. Unha pachorra... así. Okay. Lentitude. Exacto. Sim. Ben, pois imos co seguinte foto, que neste caso é unha persoa, e xa vos aviso de que hoxe é moi difícil. É que hoxe deume por poñelo moi difícil. Imos alá. I don't have an idea. Não tenho ideia. Hoxe é super difícil. Se fosse o Alberto, eu saberia, mas esse aí eu não sei, não. No conhecimento, a Galícia é restringido aos escritores, eu nunca vi a cara deles, exceto da Rosália. Não conheço. Não arrisco dizer se é jornalista, escritor ou político, ator. Ela tem pinta de escritor, mas talvez não seja. Não tenho ideia. Vocês falaram que ia ser difícil, e tá difícil mesmo. Tem jeito de escritor, o jeito tá parado, suspensório, óculos. A ver. É que claro, a xente galega do chat ten que estar alucinando con isto. O pessoal do chat sabe. O sea, é moi coñecido porque se fixo viral nas redes sociais. É dicir, non é como vos dicides, pois, un escritor ou algo, non, é que, pois, por algo en concreto, coñeceu-no todo o mundo. Entón é moi gracioso que esteades dicindo a unha escritora, non sei que, porque por primeira vez trae como son unha persoa coñecida en Galicia que non é nin nada do que dixestes, vamos. Se for dizer, vai ser apenas por chute, né? Parece alguém que curte uma cachaça e um cachaço. Pinguço. É o jeito do cachaceiro brasileiro, que anda mais ou menos assim. A gente tem uma postura... No interior de Minas, então, tem muito desse jeito. Aqui no Nordeste, a gente fala que é um malamanhado. Malamanhado. Tá todo... Minas é só cachaçado mesmo ou bêbado. Não, Esther, eu não vou arriscar dizer, porque realmente eu não... Eu não consigo arriscar dizer, porque, primeiro, eu sou ruim com a internet do Brasil. Aí, eu já não sei os influencers que tem no Brasil. Quanto mais... Eu sou algo meio envelhecido. A ver, en verdade poño así de difícil para que coñezades algo máis de Galicia, ¿no? Porque se poño algo fácil, pois tampouco ten gracia. Ao final, estas probas xa sabedes que non puntúan nin nada, que simplemente nos estamos coñecendo e xa está. Mas é empresário, é o quê? Alguén no chat dixo aí o seu nome, pero creo que o apelido non é ese. Eu tiño anotado Bernardino Garrido. Vou no comprobar. Mas diz-nos,
Quem é este homem? Empresário, é marido da Esther? É o Steve Jobs da Galícia. É quase seu namorado, Esther? No, en principio no. Podería ser o meu avó, pero é no. tipo um Steve Jobs na Galícia, um cara... Chámase Bernardino Garrido. Este home fíxose famoso porque entrevistaron na TVG, na Televisión de Galicia, nuns informativos, no Galicia Noticias, e pois era sobre un atraco, un roubo. Entón, a resposta que deu foi tan graciosa que se fixo viral. É dicir, é un veciño o que entrevistaron, pero falou de maneira tan graciosa que se fixo viral, e por eso que non ten ningún cargo así, que non é famoso por o seu cargo, sino por como contestou a TVG. Porque cando lle preguntaron pois como fora o atraco, cando lle preguntaron como fora o atraco, el dixo: pero que che fixen a ti, gilipollas? En plan, que lle dixo el eso aos ladróns. En vez de ter medo tal, que se encarou aos ladróns e dixolle: pero que che fixen eu a ti? Entón, pois, eso fíxose super viral. Creo que podemos afirmar que é historia da Televisión de Galicia. Este señor é historia, sí. Di Héctor Año, o Galicia non tiñas máis de vivo. Nós em Portugal temos tantas. Ai, en Portugal hai persoas que se fixeron famosas por unha frase de telexornal. Aqui no Brasil tem todo tipo de gente que ficou famoso por isso. Outro dia falamos da grávida esta. Não, mas a grávida não foi por causa de algo que ela disse. Foi algo que ela fez, né? Nós temos pessoas que ficaram famosas por motivos engraçados, por falas absurdas, por... Aqui... Eu lembro de um ministro de um governo passado aí, que ele foi criticado por levar o cachorro da família, o seu cão, para passear em carro oficial, né, carro do governo. E em entrevista ele falou que cachorro também é gente. E isso tornou-se viral, ou seja, gente, né? O cachorro também é gente. O João do chat lembrou do... O seu polo menos, o dos demais, pois igual não. O João do chat lembrou do caso aqui do Brasil, de um senhor que foi entrevistado, acho que creio num asilo, né, numa casa de idosos, e ele chega, assim, tá tendo uma entrevista com uma senhora, ele chega no meio da entrevista gritando: café! Quero café! E vai, ele ficou muito famoso. Mas ele ficou muito... Poderia ser eu. Foi ao vivo, e assim, e ele reclamava, porque isso daqui não tem nada, etc. Ele usa palavrões, mas... Lembrei de um outro, posso comentar? Uma Copa de futebol foi feita aqui no Brasil, foi realizada no Brasil, e naquela época o jogador Ronaldinho, o Ronaldo, ele disse que não se faz Copa com hospitais. Tem todo tipo. Foi uma dura crítica, que ele queria dizer que havia dinheiro que estava sendo utilizado para a construção de estádios e não para a construção de hospitais. Então ele disse, soltou essa pérola, né, que não se faz uma Copa com hospitais. Então também foi uma frase maldita e que ficou na imprensa aí por uma série de dias aí, né? Então, outra no Brasil aí tem uma série. Que teve aqui a Saga. É engraçado isso. Eles achavam sempre em São Paulo, creio, um morador de rua chamado Galo Cego. E o senhor Galo Cego, ele tem um português muito legal, ele não fala nada. O que ele diz são vários verbos, né, no reflexivo, então que você tem algo como se tem que se fazer o que se tem que ser feito, de se tiver olhado, e ele vai seguindo. E ele responde a entrevista inteira assim, e são várias vezes eles acabaram encontrando ele. Então ele virou uma piada dos jornalistas, que sempre que encontravam com ele, era sempre: estamos aqui hoje de novo com o Galo Cego. Então isso sempre foi acontecendo, eu não sei o que foi dele, mas durante acho que 3, 4 anos o Galo Cego aparecia esporadicamente, sem querer, na televisão, e era sempre virava na internet aquele grande meme, etc. Mas depois sumiu.
Falei rápido, a Esther não entendeu. Dim por aí máis frases no chat. Por exemplo, ten o Jeremías moito louco. Tem. Que é isso? Jeremias muito Então, louco. são diversos casos, geralmente disso mesmo, do pessoal que ficou muito famoso por causa de frases engraçadas ou situações meio cômicas. No Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidenta Dilma Rousseff falava coisas absurdas. Eu não tenho aqui nenhuma de cor, mas ela era muito criticada por dizer frases sem sentido. Ela vai explicar alguma coisa, repete e falava absurdos. E era a nossa presidente, era a presidente eleita. Depois ela foi tirada do governo, né? Mas a Dilma Rousseff, é terrível as coisas que ela dizia, mesmo em entrevistas para a TV, para a rádio. Era campeã de falar besteira. Ela tentava explicar, acho que coisas muito complexas de um jeito muito fácil. Aí ela ficava muito perdida no que ela estava tentando dizer, porque ela está falando para um povo, e aqui no Brasil, infelizmente, é uma realidade muito grande do analfabetismo do povo. Então, é difícil você falar para 200 milhões de pessoas e toda a gente uma linguagem mais formal e tal. Então, e ela acabava se embolando bastante. Então, gerava uma série de coisas muito engraçadas. Umas complicações dela, assim, com cálculos que ela tentava explicar, e aí ela não queria falar dos números, ela ficava perdida. Tipo assim, Podem aí no chat, não é 3%, é 3% do 12%, isso, que na verdade é mais ou menos. Não é 3%. É 3 dos 12, que na verdade dá 9%. Aí quando você faz o cálculo, faz sentido. Mas quando pega isso ao vivo, ela está toda embolada, se perdendo. Então Já. Ai, mima, pois un día había que facer recompilar todas estas frases. Facemos un especial frases célebres de Galicia, Portugal e Brasil. E falamos de Dá para fazer um livro. Dá para fazer um livro. Pois podíamos facelo. Pero de momento temos que continuar ca seguinte proba, que, como sabedes, é a proba de fofiño, a proba de quen é máis riquiño. Temos 3 preguntas con 3 opcións cada unha delas. Xa sabedes, non hai respostas correctas, incorrectas, simplemente é como un test de personalidade. Entón, imos ca primeira. Marcia, queres ler? Quero. Consegues unha entrada para um concerto do artista favorito do teu amigo? A. Recorda-la a ele, sei que lhe fará mais ilusão que a mim. B. Entendo conseguir outra para ele e assim ir os dois juntos. C. Quedo com a entrada porque não foi doado consegui-la. Doado é fácil. Conseguiu-la, sim. Entendeste tudo, vós, Diego e Joselito? Bom, eu gostaria de ir a um show assim, né, um concerto. Eu iria na B. Tento conseguir uma outra, né, para que possamos os dois. Né? Eu gosto muito de concertos e é amigo. E sendo amigo, faço gosto que nós possamos ir os dois juntos. Então, a minha resposta, eu vou na B, compartilhar com um amigo o concerto, nós dois. Essa é a minha resposta. Né? Eu tenho um gosto musical muito peculiar. Então, eu creio que 90% das entradas que eu ganhasse para um concerto, eu daria para o meu amigo, que simplesmente ou não conheço, ou nunca ouvi. Então, mas se eu gostasse também, mesmo assim eu devo gostar menos do que ele. Então, vai para mim. Na hora que o amigo ganhar de um show que eu gosto, o amigo talvez se lembra. Se quiser, né, se lembrar do meu lado, me dá. Também não... Mas também não sou muito fã de show, então também daria por isso. Muy ben, entón Diego, opción A, e Joselito, opción B. Próxima. Seguinte pregunta. Marcia, não, faz tu, que eu ouvir. Doulle eu, a ver. A túa nai proponche facer deporte xuntos, pero a ti non che gusta nada facer deporte. O que é nai? Mai. Tá bem. Opción A. Dixo con total sinceridade e rexeitas o plan. B. Aceptas
puxen a plan, é o plan. Aceptas o plan polo feito de pasar tempo con ela. C. Proposlle outra actividade que sí que vos guste a ambos. Diego, começa agora tu. Olha, na minha vida aconteceu exatamente isso. Então, eu fui no plano dela para passar tempo com ela e acabei gostando mais do esporte do que ela e fiquei no esporte. E ela saiu? Ela queria fazer canoa, né, remo, comigo e com minha irmã, e acabou que ela foi uma vez, mas o ombro dela doía muito. Então ela parou, mas eu fiquei e fiz durante 1 ano e meio, até o meu ombro, como bom filho, doer muito também. E troquei para natação, que ela fazia muito, e eu já tinha feito isso várias vezes com ela. Então, B, também para o meu pai foi a mesma coisa, fui fazer luta, eu não gosto de luta, mas meu pai gosta, fui fazer com meu pai. Então, B. Joselito. Bom, no meu caso, claro que a pergunta é uma situação hipotética, né? Lógico, uma situação hipotética. Minha mãe e meu pai nunca fizeram esporte algum. Minha mãe sempre foi uma eterna dona de casa, né? Mãe, dona do lar. Quando eu nasci, meu pai já estava com uma idade um pouco mais avançada, então nunca meu pai e minha mãe fizeram qualquer tipo de esporte. Mas pero partindo para uma situação... mãe por filho, filha, amigo... Mas, Joselito, seu pai fazia levantamento de copo? Não. Meu pai nunca bebeu bebida alcoólica. Nunca. Os dois já faleceram, tadinhos, né? Foram excelentes pais. No caso minha mãe, caso um parente meu me propõe um esporte que eu não gosto, eu vou nascer. Eu proponho uma outra atividade para que a gente possa fazer juntos, tá? Porque não há coisa pior do que tentando agradar. Você vai junto, mas chegando lá, fica de mau humor, de cara fechada, porque você não gosta de fazer aquilo. E eu sou sincero, eu não vou só para agradar. Tem que ser alguma coisa que eu também gosto, que eu também compartilho. Então, nesse caso, para mim, particularmente, a C se encaixa mais no meu perfil. Eu proponho uma outra atividade que gostamos nós dois, né, ambos, e assim podemos ficar felizes, tanto a pessoa que me convidou, pai, mãe, que seja, e a mim. Essa é a melhor forma que eu vejo. Muito bem. Próximo. Aqui, por livre e espontânea vontade, eu só leio o livro. O resto. Imos que a última pregunta desta prova. Márcia, dalle. Gostaste unha persoa que non sabe falar portugués? Comunicadesvos? Comunicadesvos. Falades. Comunicadevos noutra língua que ambos saibades. B. Esforçaste por aprender o seu idioma. C. Ensinas-lhe português. Entendedes as 3 opcións? Joselito, agora começamos por ti. Para mim, as 3 alternativas me cabem bem. Porque eu tenho comigo, quando conhecemos pessoas que falam outro idioma, a gente deve se esforçar para aprender alguma coisa do outro idioma. Isso é inclusão, né? E também me coloco à disposição para ensinar um pouco que eu sei de ensinar, ensinaria a minha língua para ela também. Ou também falaríamos numa outra língua que nós dois sabemos, né? Mas nesse caso, eu vou na letra B, cai bem para a minha situação, me esforçar para aprender o idioma da pessoa. Eu tenho comigo, se eu vou visitar um outro país, por exemplo, saber no mínimo o essencial daquela outra língua para que eu possa me comunicar ali, né? Por exemplo, eu quase nada sei de castelhano, por exemplo, mas se um dia eu for visitar a Espanha, onde o castelhano é dominante, eu vou procurar aprender o castelhano. Claro, para poder pedir cuscús.